E aí, já pararam para pensar em como seria combater um incêndio de um jeito tão limpo que depois parece que nada aconteceu? Sabe, sem espuma, sem pó, sem aquela bagunça toda de água? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no mundo fascinante dos extintores de gás inerte. Eles são tipo os heróis invisíveis da proteção contra incêndios. A grande questão é exatamente essa. Pensa só, em lugares cheios de equipamentos eletrônicos super sensíveis, tipo uma sala de servidores, o estrago que o próprio extintor faz pode ser tão ruim quanto o fogo. Então, como é que se resolve esse dilema? A resposta, curiosamente, está no ar, ou melhor, na falta dele. Ok, então vamos para a ciência por trás disso tudo, que é surpreendentemente simples e, na verdade, bem elegante. Para entender como um gás consegue apagar o fogo sem deixar nenhum rastro, a gente precisa falar de um conceito-chave: o abafamento. Imagina que o fogo é como um ser vivo que precisa respirar para sobreviver. O que o abafamento faz, basicamente, é sufocar as chamas. Ele não ataca o calor de frente, não. Ele tira um dos 3 ingredientes essenciais do fogo, o oxigênio. Simples assim. E olha só como o processo funciona na prática. É bem direto. Primeiro passo, o gás inerte é liberado no ambiente, normalmente por um sistema fixo. Segundo, como ele é mais pesado que o ar, ele começa a preencher o espaço de baixo para cima, empurrando o oxigênio para longe. Com isso, a gente chega no terceiro passo. A concentração de oxigênio despenca para um nível que simplesmente não sustenta mais a queima. E o resultado, passo 4, o fogo literalmente se apaga por falta de ar. Agora vamos falar do exemplo mais famoso e comum de um gás extintor. O dióxido de carbono, o famoso CO2. Ele é, sem dúvida, o protagonista dessa história. O CO2 se encaixa perfeitamente nesse perfil. É um gás que não reage com outras coisas, é mais denso que o ar, o mais interessante, ele tem um truque extra na manga. Ele não é só um agente de abafamento, não. E aqui está o pulo do gato da eficiência dele. A ação principal, claro, é o abafamento. Ele inunda o lugar e corta o oxigênio. Mas ele tem uma ação secundária muito poderosa, o resfriamento. Quando o CO2 é liberado sob altíssima pressão, ele se expande muito rápido. E esse processo físico absorve uma quantidade enorme de calor. Isso ajuda a resfriar o material que está pegando fogo e evita que as chamas voltem. Bom, até agora parece a solução perfeita, não é mesmo? Mas, como em toda boa história, tem uma virada. O CO2 tem uma vantagem que é incrível, mas ele também esconde alguns perigos bem importantes. Então, o ponto crucial é este. Como é um gás, depois que o fogo apaga, o CO2 simplesmente se mistura com o ar e desaparece. Não tem limpeza para fazer, não tem dano em computadores, servidores, documentos importantes, nada. É por isso que ele é o queridinho para proteger locais de alto valor tecnológico. Mas agora, vamos ver o outro lado da moeda. Lembra daquele efeito de resfriamento? Pois é, ele é extremo. Na saída do difusor, o gás pode chegar a 40 graus Celsius negativos. É um frio tão, mas tão intenso que causa queimaduras graves por congelamento se encostar na pele. Então a gente tem 2 riscos principais aqui. As queimaduras pelo frio, que exigem um treinamento bem específico para manusear o extintor com segurança, e o mais sério de todos, a asfixia. Num ambiente fechado, o mesmo princípio que apaga o fogo, a retirada do oxigênio, torna o ar impossível de respirar. O perigo não é veneno, o gás não é tóxico. O perigo é sufocamento por falta de ar. Entender esses detalhes é crucial. E aliás, se essa análise está ajudando a esclarecer as coisas, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso dá uma força enorme para a gente continuar criando mais conteúdos assim. Tá, mas com esses riscos todos, por que a gente continua usando o CO2? A resposta é simples, porque para um tipo bem específico de incêndio, ele ainda é a melhor ferramenta que existe. E a frase-chave é essa aqui. Diferente de água ou espuma, o CO2 não conduz eletricidade. Tentar apagar um fogo num painel elétrico ligado usando água seria um desastre e poderia até ser fatal. Já o CO2 pode ser usado ali com total segurança. E é por isso que ele é perfeito para esses lugares. Locais onde o risco de choque elétrico é altíssimo e o dano por resíduo de um extintor comum seria inaceitável. Em salas de servidores, quadros elétricos, laboratórios, os benefícios do CO2 superam e muito os seus riscos. Claro, desde que todas as precauções de segurança sejam tomadas. E a gente encerra com essa reflexão. O caso do extintor de CO2 mostra pra gente que quando o assunto é segurança, raramente existe uma solução perfeita. A escolha ideal é quase sempre sobre equilibrar os riscos. Qual risco vale a pena correr para evitar um perigo ainda maior? Espero que essa análise tenha ajudado a entender melhor o assunto. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!